Os três fiates de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai deu o Fiat Creator, o da criação. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais de toda a terra e toda coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus Ele criou. Homem e mulher, Ele os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sejam frutíferos e multiplicai, encham a terra e a sujeitam, e dominem os peixes do mar, os pássaros do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. O Senhor Deus formou do chão, do pó, o homem e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, quando o homem viu a mulher, disse: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e que era um deleite para os olhos e que se desejava que a árvore se tornasse sábia, ela pegou o seu fruto e comeu. E ela também deu um pouco ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quando Deus criou o homem, ele fez a imagem de Deus, macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou e os nomeou homem, quando eles foram criados, antes do pecado original. Quando Adão viu 130 anos, viveu 130 anos, tornou-se pai de um filho à sua própria imagem e semelhança, segundo sua imagem, e o nomeou Sete. Após o pecado original, o homem perdeu sua primitiva semelhança com Deus, e sua imagem de Deus foi obscurecida e distorcida. Conforme Gênesis 5. O que se segue com base no Livro do Céu, por Luísa Picarreta. Deus fez o universo servir como morada para o homem, e a alma do homem foi feita para servir como morada para Deus. Um dia, Luísa Picarreta estava pensando no grande amor de Deus quando ele formava o corpo de Adão antes da infusão da alma de Adão naquele corpo. Ela percebeu que Deus amava Adão antes que ele existisse e que, como Deus formava o corpo de Adão, e o Pai com esse amor tão grande pelo filho recém-nascido. Respondendo aos seus pensamentos, Jesus explicou a Luísa que enquanto a Santíssima Trindade formava o corpo do homem e antes de dar vida a ele, eles se comportavam como os pais fazem com o filho adormecido. Cheios de ternura e amor, eles o beijam e o abraçam com força. E o tempo todo a criança adormecida não sabe nada disso. A Santíssima Trindade, arrebatada pelo amor irreprimível, deu muitos abraços e beijos ao corpo de Adão antes mesmo de lhe dar sua alma. E eles forneceram calor para o seu corpo pela respiração.
e pelo coração palpitante que eles criaram para ele. Jesus continuou falando com Luísa. Ele disse que a vontade divina é a reveladora da obra da criação e que a vontade divina sozinha pode permitir ao homem conhecer os segredos do amor divino escondidos na criação. Ele disse a Luísa que Adão não sabia tudo e não sabia quantas ingenuidades e toques amorosos que a Santíssima Trindade usou na criação de seu corpo e da sua alma. E que quando a vida de Adão começou a se desenrolar, eles pouco a pouco deram a ele e o surpreendam, deixando-o saber quanto o amavam e quantos beijos secretos haviam lhe dado. Mas mais tarde, Jesus disse a Luísa que Adão se retirou de sua vontade. Ao fazer isso, perdeu o revelador. Como resultado da perda do revelador da divina vontade, o dom da divina vontade, aqueles que vieram atrás de Adão e Eva nunca souberam o quanto a Santíssima Trindade os amava e as tantas coisas que fizeram por ele quando o criaram. Antes de criar Adão, a Santíssima Trindade olhou para toda a criação e explodiu de amor. Eles exclamaram: quão belas são as nossas obras, mas faremos do homem a mais bela de todas as criaturas. E eles concentraram tudo nele e encontraram a criação dentro e ao redor dele, encerrando nele o céu da razão, o sol da inteligência, a rapidez do vento no pensamento, a extensão do espaço e o domínio da vontade. Um movimento na alma, onde eles colocaram o mar da graça, o ar celestial do amor divino e todos os sentidos do corpo e exclamaram: ó homem, quão bonito você é! Mas não pronta para parar, a Santíssima Trindade infundiu centro deste primeiro homem o grande sol de sua divina vontade e deu-lhe o grande dom de falar, permitindo-lhe com palavras e ações o arauto eloquente de seu Criador. E apreendido por um amor tão exuberante por ele, que a imensidão da Santíssima Trindade o envolveu em todos os lugares e em todos os instantes. Sua visão onipresente o encontrou em tudo. O poder deles o sustentou e o levou a todos os lugares. A vida e o movimento deles batiam em seu coração. Respiravam, trabalhavam em suas mãos e andavam em seus pés. Com infinita sabedoria, eles derramaram seu amor, seu poder, sua vontade nele e não quiseram nada em troca, exceto que ele os amaria e viveria livremente em sua vontade, reconhecendo quanto o amavam e o que têm feito por ele. O homem sempre foi o ideal da Santíssima Trindade. O homem seria o lugar onde eles revelariam seu trabalho criativo, sua vida e seu amor eterno. Este é o trabalho da incompreensibilidade divina desconhecida e não entendida pelos humanos, que são incapazes de explicá-la. Esses são mistérios antigos e celestiais, segredos ocultos, conhecidos apenas por Deus, a Santíssima Trindade, diante dos quais o homem deve se curvar em adoração ao seu ser incompreensível. A história do amor de Deus pelo homem, antes mesmo de criá-lo, é surpreendente. A adorável majestade da Santíssima Trindade queria estabelecer o homem como rei de toda a criação, concedendo-lhe domínio sobre tudo e senhor de todas as suas obras. Isso exigiria que dotassem o homem de forma a possuir dentro de si tudo o que haviam espalhado na criação. Jesus disse a Luísa que Adão não sabia tudo e não sabia quantas ingenuidades e toques amorosos
que a Santíssima Trindade usou na criação de seu corpo e sua alma, e que quando a vida de Adão começou a se desenrolar, eles pouco a pouco ele o surpreenderam deixando-o saber quanto o amavam e quantos beijos secretos haviam lhe dado. Mas mais tarde, Jesus disse a Luísa que Adão se retirou de sua vontade e, ao fazer isso, perdeu o revelador, o dom de saber sobre Deus, de conhecer o coração de Deus, o dom da divina vontade. Como resultado da perda desse dom, aqueles que vieram atrás de Adão e Eva nunca souberam o quanto a Santíssima Trindade os amava e as tantas coisas que fizeram por ele quando o criaram. Mas não pronta para parar a Santíssima Trindade, infundiu dentro deste primeiro homem um grande sol de sua divina vontade. E deu-lhe o grande dom de falar, permitindo-lhe com palavras e ações o arauto eloquente de seu Criador. E apreendido por um amor tão exuberante por ele que a imensidão da Santíssima Trindade o envolveu em todos os lugares e em todos os instantes. Sua visão onipresente o encontrou em tudo. Concentraram tudo nele e encontraram a criação dentro e ao redor dele, encerrando nele o céu da razão, o sol da inteligência e a rapidez do vento no pensamento, a extensão do espaço e o domínio da vontade, o movimento na alma, onde eles colocaram o mar da graça, o ar celestial do amor divino e todos os sentidos do corpo, e exclamaram: ó homem, quão bonito você é! O poder deles o sustentou e o levou a todos os lugares. A vida e o movimento deles batiam em seu coração, respiravam, trabalhavam em suas mãos e andavam em seus pés. Com infinita sabedoria, eles derramaram seu amor, seu poder, sua vontade nele, e não quiseram nada em troca, exceto que ele os amaria e viveria livremente em sua vontade, reconhecendo quanto o amavam e o que têm feito por ele. O homem sempre foi o ideal da Santíssima Trindade. O homem seria o lugar onde eles revelariam seu trabalho criativo, sua vida e seu amor eterno. Este é o trabalho da incompreensibilidade divina, desconhecida e não entendida pelos humanos, que são incapazes de explicá-lo. Esses são mistérios antigos e celestiais, segredos ocultos, conhecidos apenas por Deus, a Santíssima Trindade, diante dos quais o homem deve se curvar em adoração ao seu ser incompreensível. A história do amor de Deus pelo homem, antes mesmo de criá-lo, é surpreendente. A adorável majestade da Santíssima Trindade queria estabelecer o homem como rei de toda a criação, concedendo-lhe domínio sobre tudo e senhor de todas as suas obras. Isso exigia que dotassem o homem de forma a possuir dentro de si tudo o que haviam espalhado na criação. Assim, a vocação do homem para ser o rei dos céus, o sol, o vento, o mar e tudo mais exigiria que ele possuísse dentro de si um céu, um sol, etc., para que a criação se refletisse nele, e seria refletido na criação e seria seu senhor como Deus pretendia. O homem não poderia ser um rei e um senhor se não tivesse olhos cheios de luz para apreciar e tirar a luz do sol que desejava, ou se não tivesse mãos e pés para permitir que ele andasse na terra o que produz, ou se ele estivesse sem pulmões para respirar o ar e assim por diante, como o resto de suas faculdades. Por não viver na vontade divina, o homem coloca em desordem todos os atos que Deus ordenou nele desde toda a eternidade. Deus se amou no homem
e amou a série contínua de seus atos, que deveriam ser feitos no homem. E quando Deus trouxe o homem à existência no tempo, Ele queria que o homem estivesse em total acordo com o que Deus havia feito. Mas tal capacidade no homem exigia que ele possuísse a vontade divina, que lhe daria a virtude divina para fazer com o tempo o que fora confirmado e feito sem ele, na eternidade pela Santíssima e Adorável Trindade. Todo o problema humano começou quando Adão retirou a si e à humanidade da posse da vontade divina. E seu único ato que formou a vida real não mística da Santíssima Trindade nele, assim no céu como na terra. Ele perdeu um dom que era divino, e um Redentor divino teria que restaurá-lo à humanidade. O que o Verbo encarnado fez há 2000 anos atrás. Então Jesus orou para que o dom restaurado, a possessão e a vida do reino do Pai viesse. E de fato veio com a vida de Luísa Picarreta, cujos escritos no livro do céu fornecem o conhecimento e como apropriar-se de volta desse dom e viver nele. Assim, finalmente resolvendo o problema humano em uma nova era em breve, entre no terceiro milênio cristão, para aqueles que o desejam.